Fux muda a orientação do CNJ e proíbe benefício a presos por corrupção e crimes hediondos. Eu falei disso num vídeo semana passada, ou essa semana, não tenho certeza, que o Estado tinha solto vários presos por causa da pandemia. CNJ permitiu reavaliação de prisões provisórias e concessão de regime domiciliar para conter coronavírus. Ato desta terça, foi um dos primeiros de Fux como novo presidente do Conselho. O ministro Luiz Fux, novo presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, decidiu nesta terça-feira, dia 15, alterar a recomendação feita a magistrados sobre medidas que podem ser adotadas para evitar a disseminação nas unidades prisionais. Na prática, a mudança deixa claro que benefícios como reavaliação de prisão provisória e concessão de regime domiciliar não podem ser aplicados a condenados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, com exemplo de corrupção, crimes hediondos e violência doméstica. Corrupção devia ser um crime hediondo, porque mata pessoa na fila de hospital, né? Só um exemplo. A modificação de recomendação do CNJ é uma das primeiras medidas de Fux, como novo presidente do Conselho. O ministro assumiu o comando, blá blá blá, ele assumiu o comando no dia 10, eu já fiz um vídeo sobre isso. A orientação do CNJ. A orientação do CNJ, editada em março deste ano, define uma série de recomendações a juízes para o tratamento da situação de presos em meio à pandemia. Essas orientações não são regras que devem ser obrigatoriamente seguidas. Isso porque os juízes analisam... Tá faltando um M aqui. Cada caso individualmente. Esse é os juízes, eles analisam. O juiz analisa, os juízes analisam. Fux também ampliou o prazo de vigência da medida para mais 360 dias. Ressaltou ainda que elas podem ser prorrogadas ou podem ter o término antecipado. Presos beneficiados, antes da mudança de terça-feira, já tinham sido beneficiados pela orientação do CNJ, o publicitário Marcos Valério, condenado no julgamento do mensalão do PT, o deputado cassado Eduardo Cunha, do MDB, do Rio de Janeiro, condenado na Lava Jato, e o doleiro Dário Messer, também condenado na Lava Jato. Os casos podem ser impactados com a mudança na recomendação. Então, aqui eles falaram que os casos podem ser impactados com a mudança na recomendação. Porque justamente o que eu ia falar depois que milhares de presos já foram soltos, dezenas de milhares até, agora eles mudam a regra. A maioria desses presos fugiu, trocou de nome, escondeu, que não vão voltar. Principalmente os que cometeram crimes hediondos e saíram. Isso devia ter sido... Essa orientação do Fux devia ter sido feita em março. Não agora, depois de 6 meses. 6, tá certo. Só que na época a gente tinha um certo Dias Toffoli, amigo do meu pai, né? Como presidente do STF e do CNJ. Então a gente sabe como... A gente já tem certeza de como o antigo presidente do STF teria votado. Provavelmente votou. Mas é isso. Depois de um som bem alto no monitor e a câmera escorregando um pouco, o Fux finalmente corrige por uma certa forma. Essa correção só foi feita agora que os casos estão lá embaixo. O G1 também... O G1 fez uma matéria hoje ou ontem falando que as mortes em São Paulo voltaram a passar de 200 no dia de ontem ou anteontem. Só que tem que lembrar que as mortes de segunda e terça-feira são do final de semana também, né?
levando isso em consideração, levando em consideração também que a gente teve dia com mais de 1.000 óbitos em São Paulo, não é nada. A situação que a gente está agora é muito melhor do que a situação que a gente estava 6 meses atrás, mas, ainda assim, a decisão de 6 meses atrás foi errada. Ela não tomou as precauções necessárias. A minha vizinha teve o carro dela roubado na semana seguinte de que foram soltos algumas centenas de presidiários aqui na cidade que eu moro. Então, é só um exemplo, né? A gente viu muitas dessas pessoas sendo presas novamente porque foram soltas e voltaram a cometer o crime. Então, a gente viu casos de o cara que foi preso por estupro, foi solto e foi preso de novo porque assassinou a mulher que ele tinha estuprado. Então, é isso. Por enquanto, tá certo que começou a administração dele faz nem uma semana, mas por enquanto o Fux está indo bem. Acho que eu comecei a acompanhar o STF na presidência do Toffoli e pior que o Toffoli, praticamente impossível, né? Então, esperar pra ver se o Fux continua indo nessa linha ou se ele começa a seguir um pouco o que o Toffoli estava fazendo.